Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula do curso de extensão A Morte no Olhar das Principais Tradições Cristãs. Eu sou o Pablo Giovanni, sou aluno do curso de Licenciatura em Ciências da Religião da Escola Superior de Educação do Grupo Uninter, Grupo Universitário Internacional, Grupo Uninter. Muito me honra ser aluno dessa instituição, é a minha segunda experiência nessa condição. Sou pela Uninter bacharel em Teologia e hoje estou concluindo a minha licenciatura em Ciências da Religião. O que, como havia dito, muito me honra. Está chegando ao final desse curso e para tal, uma das exigências são estes estágios, né? Então estou fazendo aqui o meu terceiro estágio, um estágio de extensão em que se faz necessário a produção de um curso. E por conta da minha profissão, por conta das minhas questões profissionais, eu também acabei alocando a questão profissional no meu TCC, onde meritosamente obtive a nota máxima quando tratei a questão da morte. Por conta da minha profissão, eu trabalho numa funerária bastante tradicional aqui na cidade onde resido. Por conta da minha profissão de cerimonialista de luto, estou trazendo aos senhores, com muita responsabilidade, também com muito carinho, este curso de extensão, essa aula de número 3, em que trataremos sobre o conforto espiritual aos enlutados. Claro que dentro do viés do cristianismo, das tradições cristãs. Nós temos aqui no Brasil, né, a nossa matriz de crença, né, a nossa matriz, o espectro religioso, a nossa matriz temática, onde nós vamos tratar as diferentes nuances do fenômeno religioso, notadamente, então, a matriz oriental, onde nós temos então as religiões mais ao oriente do mundo, como o budismo, o taoísmo, o shintoísmo e outras religiões afins desta mesma temática. Nós temos as tradições indígenas, né? O espectro religioso da tradição indígena, onde então são as religiosidades ameríndias, guaranis, tupis, bororos, religiões essas de cunho indígena. Nós temos também a matriz africana, né, notadamente as religiões de cunho afro, né, religiões afro-brasileiras, Umbanda, Quimbanda, Candomblé e outras, e as religiões de tradição ocidental. Então nós teríamos aqui o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, entre outras também, notadamente ocidentais. Dentro do cristianismo, como já havia dito em outras aulas, em outros momentos, torno a dizer, o cristianismo ele tem as suas nuances, tem a sua fragmentação. Basicamente, nós vamos definir ou dividir entre catolicismo e protestantismo, católicos e evangélicos. Mas o assunto não é tão simples assim, como também havia dito. Então não podemos ser redundantes, não podemos ser reducionistas e achar que há apenas católicos e evangélicos. E isso completa, né, isso faz frente à missão de completar o espectro religioso da tradição cristã. Dentro do catolicismo há menos divisões, é verdade. Mas dentro do protestantismo, as nuances, as tradições, as divisões, elas são inúmeras. E então, nós não vamos aqui nos deter a cada uma delas, mas dentro da identidade cristã, nós vamos tratar a questão da morte. E hoje nós vamos tratar a respeito da questão do conforto espiritual. E aqui, quando eu falo do conforto espiritual, eu não estou falando necessariamente, exclusivamente, daquela palavra de conforto espiritual trazida pelo senhor padre, pelo senhor pastor, pelo ministro, pelo diácono, pelo bispo, pelo sacerdote, pelo líder religioso, presbítero. Na igreja cristã evangélica nós temos a figura do presbítero, ou pastor, na igreja católica, nas tradições católicas, o padre, o diácono. O diácono é comum tanto no evangélico como no católico, presbítero no evangélico, padre no católico, bispo, tanto evangélico como católicos entende a nomenclatura bispo, ministro também é usado para as duas. Então, a figura do líder religioso cristão, ela é a mais variada possível, mas nós temos o ministério leigo, nós temos aqueles irmãos queridos que fazem parte da comunidade de fé, que fazem parte da comunidade cristã, mas não exercem ativamente, não exercem
nominalmente uma liderança, uma posição de liderança, e não ostentam um título, seja ele padre, pastor, ministro, diácono, bispo, apóstolo, evangelista. São obreiros, são irmãos, são pessoas que convivem ativamente, participativamente na comunidade de fé, fazem parte, né, da manifestação da fé de forma comunitária, e essas pessoas são muito importantes no tocante à morte, fazendo frente ao episódio fúnebre, por conta do conforto espiritual. Então o conforto espiritual é além da cerimônia religiosa oficiada por um ministro cristão. A propósito, falando nisso, nós teremos, no decorrer desse curso, esse curso é um curso de 6 aulas, nós teremos no decorrer desse curso uma matéria, uma aula específica sobre o ato fúnebre oficiado por um ministro cristão. Aí nós vamos discorrer desse conforto espiritual na figura do pastor ou do padre. Mas hoje eu quero falar da figura do membro da comunidade de fé no tocante ao conforto espiritual. Eu quero falar de um conforto espiritual não ali no reduto, no âmbito do velório. Eu quero falar, meu querido ouvinte, você que me dá a honra da sua companhia, quero aqui também te dar as boas-vindas ao nosso curso de extensão. Eu quero falar dos momentos após o velório, após o funeral, após o destino final, seja ele cremação, seja ele sepultamento. A família então fazendo uma opção, ou cremando, ou sepultando. Após isso, aquela pessoa que perdeu seu ente querido, ela vai precisar seguir a vida. E para que ela faça isso, ela vai precisar de ajuda. Tanto quando ela perde um ente querido, quando ela se dá por uma ocasião de um óbito e recebe a triste notícia da partida do ente querido, ela precisa de ajuda. Ela vai precisar de uma empresa profissional, de uma equipe técnica, de um atendente responsável, idôneo, ético. Ela vai precisar de uma empresa séria que possa fazer frente a essas necessidades, dando ali as tratativas, a burocracia, a documentação, os trâmites, o fornecimento, o oferecimento de itens que compõem um cerimonial, a urna mortuária, a pessoa vai precisar adquirir, uma sala para velório, ornamentação dessa sala, se a pessoa assim desejar, o véu, muito tradicional, hoje o véu é usado mais de forma tradicional, o véu por sobre a urna, mas ainda é bastante usual, né? Embora o seu aspecto hoje seja mais da tradição e não funcional. Por que eu digo isso? Porque antigamente os corpos eles não tinham à disposição, as pessoas não tinham à disposição serviços de preparação. Então se usava o véu por sobre o corpo, por sobre a urna mortuária, para espantar insetos, notadamente mosquitos, moscas. E hoje, por conta de avançados tratamentos, as quais as famílias enlutadas têm ao seu dispor, a tanatopraxia, a somatoconservação, esses tratamentos modernos, bem efetuados, eles garantem que o velório possa transcorrer de uma forma tranquila, segura, serene, memorável, honrosa. Então o véu não tem mais aquela necessidade de espantar, de afugentar esses insetos que eu havia dito. Então o véu hoje ele tem uma questão mais tradicional. Então a família vai precisar de documentação, de uma sala, de uma urna, de elementos, uma mesa de condolências. O que é a mesa de condolências? É um altarzinho, uma plataforma, um item do mobiliário da sala de velório, onde ali fica um livro de presença, um livro, né, nesse formato, um livro, como fosse um caderno, e ali as famílias que vão se achegando ao velório vão ali e assinam aquele livro de presença. E as famílias guardam com muito carinho esses livros de presença. Guardam com muito afeto, com muita ternura, de uma lembrança daquele último momento com o ente querido, em que elas possam guardar também a lembrança, a assinatura, o contato das pessoas que estiveram ali neste momento. Então o próprio livro de presença ele já faz parte do conforto espiritual. Antes de nós seguirmos com a questão do conforto espiritual, que é então a temática da aula de hoje, eu quero retomar um pequeno assunto da aula anterior, da segunda aula. Vamos recapitular aqui a primeira aula, então, deste curso de extensão. Nosso curso de extensão é o curso de extensão A Morte Vista, a morte no olhar das principais tradições religiosas cristãs. Então, curso de extensão deste aluno aqui de Ciências da Religião, Pablo Giovanni, é o curso de extensão A Morte no Olhar da tradição cristã, das tradições cristãs.
das principais tradições cristãs. Aula de número 1, a morte vista pela fé cristã. Aula de número 2, como se portar, se conduzir num velório e num funeral. E a aula de número 3, esta aula de agora, o conforto espiritual aos enlutados. Mas o que eu quero retomar? Eu quero retomar uma questão que, ao meu ver, ficou pendente. A aula anterior ela foi bastante discutida, foi bastante debatida. Tivemos um retorno muito positivo dos senhores ouvintes, o que muito me honra, e aqui fica o meu agradecimento. Mas me consta que tenha faltado um detalhe e eu queria retomar aqui. Então nós falamos como se portar num velório, num funeral, não fazendo questionamentos desnecessários, não impondo a vontade das pessoas sobre a vontade da família, não dando opiniões, não fazendo comparações, seja comparações financeiras. Mas lá na empresa tal eles fazem mais barato. Mas essa empresa aqui é muito caro. Mas essa urna aqui, se tu fizesse em outro lugar, tu não pagaria tudo isso. Não faça esses comentários, eles não são pertinentes, não são adequados, e eu tenho certeza que não foram solicitados. Não faça esses comentários. Nós falamos também da questão da curiosidade. Mas do que morreu? Mas estava tão bem. Puxa, cara, teu pai estava tão bem. Não faça esses tipos de comentários. Não demonstre curiosidade, não fale sobre questões financeiras, não comente sobre a religião. Se precisar, eu chamo lá o meu pastor para fazer o ato fúnebre. Mas a família é católica. Ou o contrário, a família é evangélica, aí eu vou lá, eu sou católico, e digo, não, chama que o meu padre vem aqui, vem prontamente. E faz melhor que o religioso de vocês. Não impõe a tua vontade, a tua religião, a tua religiosidade, a tua fé sobre a fé do outro. Precisamos ter uma cultura de alteridade. O que é alteridade? A alteridade é o respeito pela fé do próximo. É eu respeitar a fé do próximo. A respeitar não é concordar. Respeitar não é viver a fé do outro. Respeitar a fé do meu próximo não é largar a minha fé e viver a fé do outro. Isso não é, isso é proselitismo. Alteridade, respeito à fé do outro, é ouvir o outro, é entender o outro, é ser tolerante com o outro, é aceitar o outro, é conviver com o outro. Eu não preciso conviver na igreja dele, na comunidade de fé, embora não tenha problema algum de visitar a igreja, a comunidade de fé, como também fico muito feliz quando as pessoas me visitam, sendo de outras religiões, visitam a minha comunidade de fé. Mas eu posso continuar vivendo a minha fé e convivendo com o próximo. Eu vivo aqui numa cidade, resido numa cidade, a cidade onde moro com a minha família, há já uma década, cidade vizinha onde nasci, que foi uma cidade fundada por imigrantes alemães. A propósito, a cidade onde eu nasci, ela era toda essa região. E a cidade onde hoje moro, um dia pertenceu à cidade onde eu havia nascido. E essa região aqui, ela foi colonizada por alemães. E eles vieram, alguns eram católicos e alguns eram protestantes. Então, uma cidade colonizada por alemães, tanto católicos como protestantes. Então, aqui é muito comum que ao lado da igreja católica haja uma igreja luterana, uma igreja evangélica. Nessa região toda aqui é muito comum isso. Ou na proximidade, é muito comum aqui onde eu moro, padres e pastores viverem harmoniosamente, se cumprimentarem, fazerem atividades de forma cooperativa, de forma comunitária, de forma sinérgica, em cooperação. Então é bastante comum encontrar padre e pastor almoçando em restaurantes da cidade, e isso tem se refletido na vida dos fiéis, dos membros da comunidade de fé, vivendo uma vida de alteridade. A alteridade ela é muito importante, ela é fundamental. A alteridade garante a paz da sociedade. Segundo um grande cientista da religião, só haverá paz entre as nações se houver paz entre as religiões, se houver diálogo entre as religiões. Então, a alteridade é o diálogo, é a vida comunitária em sociedade, em que a religião não é uma separação, em que a religião não é critério de separação. Então, dito isso, há um episódio, há uma situação que eu não havia falado e acho muito importante, que é a vestimenta adequada. É compreensível que um chefe de família, ao ser surpreendido por a morte de um familiar, seu pai, seu avô, seu irmão, e ao ser surpreendido à noite, ele venha procurar uma empresa e venha tratar dos trâmites e o hospital
com a roupa que ele acordou, com o seu pijama, às vezes se veste precariamente para tão rápido poder sair de dentro do seu lar, do aconchego de sua casa e ir pro hospital, para a casa de saúde, para a clínica, e após receber então a triste notícia da partida do seu ente querido, ele poder cuidar dos trâmites, procurar ali uma empresa idônea que vai atendê-lo nessa questão, está certo? Mas, após dados os trâmites, o início, as preparações e aos procedimentos, a movimentação, ele vai então se dirigir ao seu lar, vai botar uma roupa adequada e vai então participar do momento do funeral, do velório, do féretro, das homenagens fúnebres. O mesmo tem que valer para os convidados, para as pessoas que vão ali prestar suas condolências. Não dá para ir de bermuda, não dá para ir de regata, não é praia, não é shopping, não é passeata, não é algazarra, não é balbúrdia, é um funeral, um ambiente solene. Eu parabenizo, felicito as empresas que colocam ali nos seus ambientes de velório, nas salas velatórias, mensagens, ambiente solene, silêncio, respeito aos enlutados, porque o ambiente ele é solene, ele é quase sagrado. Não a empresa, mas o ambiente ele se torna sagrado, porque a morte ela envolve muito a fé, a questão da fé. E não só a fé cristã, mas a fé da matriz ocidental, da matriz oriental, da matriz indígena, da matriz africana. A fé ela está muito ligada a essa questão da morte. Para nós cristãos, a morte é um portal, uma porta que nos leva à presença de Deus. A igreja cristã ela teve a sua base organizacional oriunda das casas, das sociedades funerárias da Roma do século I, do primeiro século, da nossa era cristã, do século I depois de Cristo. Como era a organização das casas, das sociedades funerárias, que são os antepassados das funerárias modernas, do jeito que essas empresas se organizavam, assim a igreja passou a se organizar. De forma comunitária, administrativa, solene, respeitosa, em que o ambiente era um ambiente sagrado. Então a roupa ela é muito importante. Não precisa botar um smoke, mas também não dá pé de chinelo e de bermuda, de calção, inadequadamente. Então procure entender o local onde você está indo. Eu frisei muito na aula anterior, na aula de número 2, se você não pode estar ali, não esteja. Porque a tua presença ela é muito importante ali no velório, no funeral, mas ela é mais importante nos dias seguintes. E é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Mas ainda retomando a aula passada, até para que eu possa completar a carga horária da semana passada, que era de 15 minutos, de 1 hora e acabou ficando 45 minutos, nós esquecemos de tratar a questão do vestuário. Então, muito importante, cuide da roupa. Não dá para ir com qualquer roupa. E aqui nós primamos pela modéstia, pela elegância, pela consistência, pelo estar trajadamente adequado, vestido adequadamente, estar de forma adequada. E estar bem vestido não tem nada a ver com botar roupa cara, não tem nada a ver com botar roupa de grife, não tem nada a ver de ir comprar uma roupa para ir num funeral. Tem de estar com a situação adequada, uma roupa bem passada, uma roupa limpa, um corte adequado, uma roupa... não é uma roupa de festa, não é uma festa, é um velório, mas uma roupa que condiza, que seja condizente, que condiga, seja condizente, que condiga com a situação, com o episódio. Então cuide do teu vestuário, cuide da roupa, um calçado fechado, discreto, notadamente um sapato. As senhoras também, eu sei que aqui não está um especialista para ensinar uma senhora, uma dama a se vestir, porque as damas, as senhoras, sabem se vestir muito melhor do que os homens, né, no critério elegância, bom gosto e adequação, mas que as senhoras possam ensinar os seus cavaleiros, os rapazes, os seus noivos, esposos, namorados, a se vestirem à altura. A mulher, como dizia um teólogo, João Calvino, a mulher com a sua presença educa o homem. Frase essa dita por um dos maiores teólogos que o mundo conheceu, João Calvino. E também um dos maiores assassinos que o mundo conheceu. Lamentavelmente, o teólogo João Calvino assassinou muitas pessoas em nome daquilo que ele acreditava. Foi um teólogo que não viveu a alteridade, não respeitou a fé do próximo. Dito isto, Calvino havia dito que as mulheres elas educam o homem
com a sua presença. Então é muito importante a figura da mulher na sociedade, porque traz equilíbrio, traz ordenação, traz moderação, traz tranquilidade, traz situações que hoje fazem falta na sociedade. A mulher é muito importante na sociedade. Então é muito importante que o homem, o rapaz, o jovem, o cidadão do sexo masculino, ele saiba se portar, se vestir. É muito importante que as mulheres, os homens saibam se vestir, se portar numa situação de velório, com uma roupa adequada, sóbria, modesta, social. É possível que esteja bem vestido se não estiver de gravata. Muitos rapazes, muitos homens pensam que só estarão bem vestidos se estiverem de gravata. Não é verdade. Hoje muitos ministros, né, o padre, o diácono da Igreja Católica não usa gravata já por conta dos seus paramentos. Alguns pastores de tradições religiosas mais históricas, metodistas, anglicanos, presbiterianos, alguns batistas também históricos, luteranos, eles usam também, metodistas, anglicanos, eles usam ali a sua bata, né, a sua roupa litúrgica. Mas alguns pastores do pentecostalismo clássico, do neopentecostalismo, das igrejas mais congregacionais, das igrejas mais já da segunda, terceira onda do avivamento, as igrejas do período da renovação espiritual ocorrida no Brasil, né, entre os batistas, eles têm por hábito o terno e gravata. Então é muito comum também no Brasil, nas igrejas evangélicas não históricas, né, as igrejas pentecostais, neopentecostais e pentecostais clássicas, em que seja adequado o uso da gravata. Ainda assim, há pastores que não usam mais a gravata, a não ser em ambientes, em situações mais solenes. Ocorre que muitas vezes o velório seja uma condição dessa, mas reitero aqui que estar de gravata não é necessariamente um sinônimo de estar bem vestido. Evidentemente, um homem de gravata está adequadamente vestido, mas observado algumas regras, né, de harmonia, de harmonização entre cores, né, entre texturas, padrões, tecidos do seu vestuário, mas é possível sim que um rapaz, um cavaleiro, um homem esteja bem vestido a despeito de não estar de gravata. Então, consulte um manual de etiqueta, converse com uma pessoa experiente, mas por favor esteja adequadamente trajado a um velório. Não podemos chamar a atenção numa situação. A pessoa tem que se lembrar de mim quando eu vou num velório, pelo conforto que eu trouxe, pelas palavras de apoio, não pelos questionamentos, curiosidades, perguntas, situações que eu falei ou que desagradei, ou mesmo pela minha roupa. Ah, tava de bermuda e chinelo e regata. Não, o cidadão foi lá, me prestou suas condolências. Essa é a lembrança que tem que ficar. Tá certo? Então, seguindo com a nossa aula, a nossa aula de número 3, eu quero falar sobre o conforto espiritual aos enlutados. E esse conforto espiritual ele tem que ser pensado após o funeral, após o encerramento, cremação ou sepultamento, que a família assim definir. Após isso, aquele ente, aquele familiar, aquele amigo nosso que está de luto, ele precisa ser assistido. Porque o luto, ele desencadeia um processo, a perda, ela desencadeia um processo de desligamento da realidade, em que a pessoa enlutada passa a ver tudo com novos olhos. Então, no momento, muitas vezes nós olhamos ali e dizemos expressões, até pensamos muitas vezes, de forma equivocada, puxa, o cara perdeu o pai dele, mas está ali, não chorou, está firme, ou não gostava. Daí já vem as conjecturas, não gostava do pai, brigava com o pai, ou é um cara frio. Na verdade, a pessoa está ali, juntando todas as forças que ainda restam, para velar aquele ente querido. Para prestar uma última homenagem ao seu pai, à sua mãe, ao seu cônjuge, ao seu irmão. Muitas vezes a um filho. Por mais antinatural que seja, ainda muitos pais sepultam seus filhos. Velam os seus filhos à noite para sepultá-los no outro dia. Por mais antinatural que isso seja, porque o natural é que os filhos enterrem seus pais. Mas hoje tem acontecido lamentavelmente o contrário. Então a pessoa junta forças que não tem para se manter de pé e não desabar, para prestar uma última homenagem. Mas depois que ele dá o último adeus e a sepultura se fecha, esse homem, essa mulher, esse familiar enlutado, ele vai para sua casa e tudo é uma novidade. Tudo vai ser novo.
Fazer uma refeição vai ser diferente. Comemorar datas festivas, comemorativas, vai ser diferente. Levantar na segunda-feira para ir trabalhar, uma jornada de semana, de trabalho durante a semana, vai ser diferente. Dormir à noite vai ser diferente. Fazer a refeição, dar uma caminhada ao final da tarde, tudo será diferente. E aí essas pessoas enlutadas precisam de nós, precisam do conforto espiritual. C.S. Lewis, um brilhante escritor, teólogo, poeta, crítico de arte, professor, um brilhante teólogo, conhecido tanto pelas suas obras de teologia e fé cristã, obras como Cristianismo Puro e Simples, ou obras de ficção como As Crônicas de Nárnia. C.S. Lewis ele tem um livro muito interessante, ele está como bibliografia recomendada deste curso, que é Anatomia de uma Dor, o luto em observação. Deixa eu rapidamente contar a história desse livro, como ele surgiu e como é que a situação se deu na vida do C.S. Lewis, escritor que admiro muito e que é uma das minhas referências como teólogo. O Sr. Lewis, ele, por motivos muito pessoais, os quais eu desconheço, na verdade, ele nunca casou. Mas é um cavaleiro, né? um inglês bem apessoado, muito elegante, culto, conhecido mundialmente por conta das suas obras. Por alguma opção, não se casou. Mas já nos anos finais da sua vida, indo já para as décadas derradeiras de sua vida, uma senhora Joy, americana, ela muito entusiasta da obra do C.S. Lewis, quando de uma viagem para a Inglaterra, ela é americana, se encontrou pessoalmente com o escritor, essa senhora já acometida de um câncer, né, já acometida de uma doença em fase terminal, numa época que não havia tantos recursos, e por conta dela não ser britânica, não ser inglesa, ela seria extraditada, teria que sair da Inglaterra, a não ser que conseguisse ou regularizar a situação, o que era muito difícil, até por conta da sua doença, ou se ela se casasse com um cidadão britânico. Então, C.S. Lewis, pensando nessa perspectiva, já que ele aparentemente havia tomado uma decisão de não se casar, uma posição muito particular e pessoal dele, ele vai e casa com essa senhora, com a Joy. Ela tinha um filho, e casando com ela, então, ela não seria expulsa. E eles ficaram alguns anos, acho que uns 4 anos casados. Ele escreve um livro muito bonito, surpreendido pela alegria, né? Alegria em inglês é joy, ou seja, fui surpreendido pela joy, ou seja, o que de alegria trouxe a entrada dessa mulher na vida dele. Só que por conta da doença, essa mulher ela morreu. E Lewis então escreve um livro, o seu diário pós-luto, contando como ele passou a ver a vida após a morte de Joy, da senhora Joy. E nesse livro ele fala coisas como que as coisas mais simples da vida, como fazer a barba ou fumar um cigarro. Ele era fumante, não fumante contumaz, mas de uma forma recreativa. Aqui está falando um cidadão que sente muita vontade para falar sobre cigarro, porque não fuma. E também não posso proibir ninguém de fumar, porque é permitido fumar a adultos, né? Mas não recomendo. Não falo aqui que o Lewis era fumante como uma forma de incentivo a isso. Um outro teólogo que admiro muito também, Charles Spurgeon, né? Entre um charuto e outro, escreveu coisas brilhantes, mas era um fumante contumaz e parou de fumar quando começaram a comercializar os charutos dele. O vendedor, né, o dono da tabacaria onde ele comprava, fazia um merchandising muito, muito agressivo, né? Diz assim, compra o charuto. Não, obrigado. Não, mas compra, esse aqui é o charuto do pastor Spurgeon. O pastor Spurgeon botou lá na tabacaria dele, escrito assim, compre aqui os charutos do pastor Spurgeon. Aqui que o pastor Spurgeon, Charles Spurgeon, compra os seus charutos. Aí o Charles Spurgeon sem vergonha. Aí não comprou mais lá, parou de fumar. E o Lewis, né, ele falava que coisas simples, como fazer a barba, como acender um cigarro, ou como dar uma caminhada, coisas simples do dia a dia, se tornaram verdadeiros tormentos. Queridos, cortar uma grama, lavar uma louça, preparar uma refeição, ou providenciando uma refeição pronta, um fast food, sentar à mesa e comer.
após uma perda significativa, é muito difícil. Imagine uma pessoa que perde um cônjuge, um homem perde a sua esposa, estão ali há 30, 40 anos juntos. 40 anos viveram sobre o mesmo lar, sobre o mesmo teto, dormiram no mesmo leito. 40 anos se levantaram juntos, fizeram suas atividades juntos, o marido foi trabalhar, a mulher foi cuidar dos seus afazeres, voltavam, tomavam café juntos, faziam caminhadas juntos, olhavam TV juntos, passeavam juntos, e daqui a um pouco almoçavam, faziam suas refeições juntos, e daqui a um pouco tudo muda porque aquela mulher não está mais ali, aquele ente querido não está mais ali. Fazer a barba, escovar os dentes, lavar a louça, são verdadeiros tormentos, porque a vida vai perdendo o significado. E não é isso que deve acontecer. Então o conforto espiritual está em aplacar essas situações. Está em aplacar essas situações. Está em fazer frente a esse drama que é o luto, que é a perda, o luto. Diz a autora, a pastora Vera Cristina Weisheimer, o luto é o preço que nós pagamos por amar. Esse aqui é um livro, Eu Vi as Tuas Lágrimas, Amparo e Consolo no Sofrimento, onde que ela trata, por conta da sua profissão de capelã, mas também das vivências espirituais que ela teve, vivências pessoais que ela teve, de situações de luto. Luto na família, luto por colegas de trabalho, colegas de profissão. Então é muito importante a questão do conforto espiritual. Então eu tomo conhecimento de um amigo que perdeu um familiar. E ele está lá sozinho, não faz a barba, eu chego lá e não lavou a louça. Esse amigo não pode ser criticado, não pode ser julgado, não pode ser condenado. Ele tem que ser amparado, ele tem que ser abraçado, tem que ser ouvido. A pessoa, muitas vezes, quando está ali velando o seu familiar, ela não quer falar nada. Com quem ela queria falar não está mais ali. Mas passado alguns dias, passado um tempo, ela quer conversar, ela quer contar, ela quer externar o que ela está sentindo. Esse é o momento que eu, como membro de uma comunidade de fé, tenho a obrigação de ir até essas pessoas enlutadas e oferecer o meu conforto, oferecer a minha ausculta, oferecer os meus ouvidos, não a minha escuta. Escutar é ouvir, eu estou passando na rua, estou ouvindo, nem estou entendendo. Eu tenho que oferecer a minha ausculta, eu tenho que auscultar. Eu tenho que ouvir a pessoa de uma forma atenta, detida. A ausculta é o processo que o médico usa para ouvir os órgãos vitais, os órgãos internos, o som. Então, por exemplo, ele bota ali o instrumento, o estetoscópio. Ele não vai ouvir o meu coração. Ele vai auscultar o meu coração. Ou seja, ele vai ouvir atentamente as batidas, os sons produzidos, ou pulmões, ou coração, ou outros órgãos nobres. Até muito curiosamente, o médico, uma vez recebendo uma paciente, e a paciente relatou o que estava sentindo, e o médico disse, não, senhora, eu vou ter que auscultar a senhora. E a mulher, mas isso dói, doutor, isso é caro? Não, eu vou só que ouvir o seu coração. Tá, o senhor falou auscultar, porque auscultar não é uma palavra muito comum, mas nós precisamos auscultar as pessoas, nós precisamos ouvir as pessoas. Então o enlutado, que está passando ali por um processo de luta, ele quer falar, ele quer transbordar, ele quer deixar sair de dentro de si tudo o que ele está sentindo. Isso é muito importante. Isso é fundamental. Então ouça, se proponha, visite a pessoa. Mas eu não vou visitar porque ele perdeu o pai, ele não quer lembrar mais, eu vou deixar ele esquecer. Se o amigo perdeu o pai, perdeu a mãe, fique tranquilo, ele não vai esquecer. Ele vai lembrar para sempre do pai e da mãe que ele perdeu. Mas tu pode ajudar ele a lembrar com carinho, lembrar com ternura e ajudar a dor que ele está passando. Talvez tu não impeça ele de chorar, mas tu pode ir lá e secar as lágrimas dele. Até porque o choro é benéfico, o choro é pedagógico. A fé cristã nos ensina, eu havia dito na aula anterior, retomo aqui a questão, a fé cristã não nos impede de chorar muitas vezes. Deus não nos impede de chorar muitas vezes. Mas Deus nos dá o conforto, nos dá o consolo e enseca, e enxuga as nossas lágrimas. Faça o mesmo, seja um agente de Deus, seja um porta-voz de Deus. Seque as lágrimas das pessoas, visite. Vai lá visitar teu amigo que perdeu o avô, que perdeu o pai, que perdeu o irmão, que perdeu o cônjuge. Vai lá fazer essa visita. E daí se tu encontrar a louça cheia a pia cheia de louças, não fale, tua avó não ia gostar disso aí.
Ah, cara, foi só tua mãe morrer, agora tá uma balbúrdia aqui em tua casa. Não critique, ajude. Vamos lavar a louça. Tá ali o teu amigo sempre barbeado, a barba impecável, sempre bem feitinha, parada. Menos o gaúcho, né? Tava aqui com a barba afeitada, né? Estava ali afeitando a barba, né? Que é o barbear, o fazer a barba, com as lâminas de afeitar, como diz o Galdério, como diz o gaúcho aí nos nossos rincões, aí nas nossas querências aí no interior do nosso querido Rio Grande do Sul. Tá ali o cidadão sem fazer a barba. Não vá lá criticar ele. Não vá, meu Deus, tu tá irreconhecível. Tua mãe não ia querer te ver assim. Vai lá, leve um aparelho de barbear, leve uma espuma de uma marca diferente. Ó, te trouxe uma coisa nova aqui pra te barbear. Vamos fazer essa barba. Vamos dar uma caminhada, vamos cortar essa grama aí, cara. Vou te ajudar. Vou te ajudar a cortar a grama. Vamos tomar um sol. Vamos sair um pouco pra fora. Seja uma bênção na vida das pessoas. Abrace. Ouça mais e fale menos. Abrace mais e julgue menos. Eu tenho um colega de profissão que ele tem uma fala que eu adotei para minha conduta profissional. Então nós temos um colega de profissão, o Bira. O seu Bira, ele quando vai se dirigir a uma família enlutada, né? Porque a família, depois que termina o procedimento, o atendimento funerário, ela volta para então fazer o cerimonial. Mas quando encerra e é feito o ato final, o sepultamento ou cremação, essa família vai embora e às vezes volta semanas depois, ou para fazer a retirada das cinzas, né, quando é cremação, ou para ir ao cartório fazer o registro de óbito, às vezes por conta de situações protegidas pela lei, nós pode-se fazer o registro de óbito alguns dias depois, né, com um prazo máximo ali de 15 dias. Então, às vezes, 4, 5 dias depois, nós vemos a família de novo. E o seu Bira faz uma pergunta que eu adotei para minha vida, né, para minha conduta profissional. Ele diz assim: tá um pouco melhor hoje? Não faz aquela pergunta, tá tudo bem, como é que tá, boa tarde? Não tá boa tarde, não, boa tarde, não tá tudo bem. Eu perdi meu pai, eu perdi meu avô há 5 dias. Mas essa palavra, ela traz um ânimo para a pessoa, porque a pessoa entra para a realidade. Olha, eu preciso melhorar a cada dia. Eu preciso seguir, eu preciso continuar. Então essa pergunta, tá um pouco melhor hoje? É uma pergunta que possa ser feita dias depois. E aí, como é que tu tá? Tá um pouco melhor hoje? Vamos fazer essa barba? Vamos sair para caminhar? Vamos fazer uma refeição? Imagina tu chegar na casa do teu amigo que perdeu a avó e diz assim: cara, vamos comer aquela macarronada que tua avó fazia. Prepara para nós, vamos preparar. Eu compro os ingredientes, tu faz aqui. Tu aprendeu a fazer, tua avó fazia 20 anos essa macarronada para ti. Faz para nós. Isso pode causar um efeito muito positivo na pessoa. Pode trazer um ânimo na pessoa. Pode trazer uma paz, pode trazer um pouco de esperança, pode trazer boas lembranças. Nós, seres humanos, somos movidos por lembranças, pelas boas lembranças. O nosso cérebro faz registro de tudo que acontece, um registro involuntário, de tudo que acontece. As coisas ruins têm preferência, mas as coisas boas, quando relembradas, quando revividas, elas têm um poder de transformar a nossa realidade, de transformar a nossa situação, de transformar o nosso momento de luto. O luto para algumas pessoas dura semanas, para outros duram meses, anos. O luto não pode durar para sempre. E aqui entra o papel do conforto espiritual dentro da tradição cristã, em que eu possa, de uma forma comunitária, de uma fé comunitária, de uma fé vivida e praticada de forma comunitária, eu possa me dirigir até o meu próximo, até o meu semelhante, até o meu irmão da comunidade de fé, seja uma comunidade de fé católica, seja uma comunidade de fé cristã. Tanto católicos como evangélicos se tratam entre si de irmãos, né? Os católicos se chamam entre si de irmãos, evangélicos se chamam entre si de irmãos. Então, quando um irmão da minha comunidade de fé perde alguém, é imperativo que eu esteja lá no velório tão logo tome notícia. Mas muitas vezes não é possível. Hoje, por causa desse momento pandêmico, os velórios às vezes são curtos. Então, por conta de situações, às vezes eu não consigo ir. Ou se vou, também não consigo ficar tanto tempo por conta de trabalho. Mas passados uns dias, é importante fazer uma visita.
levar uma lembrança, levar um carinho, flores. Uma outra situação do portar-se no velório, leve flores para a pessoa enlutada, para ela se despedir, ou uma coroa de flores, um vasinho de flores para a pessoa que partiu. O nosso consumo de flores hoje no Brasil é mínimo. É uma situação bastante pequena. Nós temos um consumo de flores per capita no Brasil bastante pequeno. E se a gente vai comparar com países como a Holanda, aqui está falando um cara que tem uma admiração muito pela Sagrada Holanda. Escolhi como a minha teologia, a teologia holandesa. A minha formação teológica é da escola holandesa, do Dr. Armínio. Aqui atrás eu tenho aqui eu tenho todas as obras do Dr. Armínio, as obras de Armínio, tudo que ele escreveu em vida e que foi preservado está aqui nesses 3 volumes. Então, a teologia holandesa é a minha referência, a remonstrância holandesa é a minha referência. E Holanda, por exemplo, que tem ali seus campos de tulipas, né, tem a sua vasta plantação de flores. A Holanda, ela é um país que consome flor per capita, ou seja, cada cidadão consome flores, comprando para distribuir, para vender, para doar, ou para enfeitar o seu lar, a sua residência, o seu local de trabalho, muito mais que o brasileiro. E olha que nosso país é um país continental, com uma população, sei lá quantas vezes maior que a Holanda. Então compre flores, leve flores. As funerárias as empresas costumam ter nas suas dependências floriculturas, ou próximos à funerária, sempre há floricultura. Na ida até o velório, compre flores. Ofereça uma flor para a pessoa que partiu. É uma tradição muito bonita que nós temos aqui no Brasil. E leve também para a pessoa uma coroa de flor, um buquê de flores, algumas flores. Trouxe umas flores aqui para enfeitar o teu lar aqui. Essas flores aqui são bonitas. Não é a beleza que tinha a tua avó, não é a beleza que tinha a tua mãe, mas são flores que eu quero colocar aqui, se tu me der a honra, me permitiu, eu quero colocar aqui sobre a mesa, num vasinho, para alegrar aqui, para trazer um pouquinho de alegria para tua vida. Fale palavras gentis. O momento de falar não é no velório, com questionamentos, com comparações. O velório é um momento de abraçar, é um momento de estar presente, de estar junto e de dizer, cara, eu tô aqui, velho. Ô, meu irmão, eu tô aqui, cara. Eu tô aqui, cara. Eu vim aqui para dizer para ti que eu tô aqui e o que tu precisar, o que tu precisa, eu vou te ajudar. Tu precisa de alguma coisa, o que eu posso fazer para te ajudar? Tô aqui. Se coloque à disposição. Mas passado alguns dias, converse com a pessoa, daí você pode conversar. E aí, cara, como é que tu tá? Tá um pouco melhor hoje? O que eu posso fazer por ti? Vamos sair hoje, vamos tomar um refrigerante, vamos tomar um café expresso. Vamos levar as crianças para brincar, vamos levar as crianças na praça, no parque. Vamos dar uma caminhada, vamos cortar essa grama aí, cara. Vou te ajudar a cortar a grama. Eu não sei, eu imagino que tu tá passando uma semana muito difícil, né? Tudo é novo pra ti, mas, cara, tu viu como essa grama cresceu aí na frente? Vamos passar o rodo nisso aí tudo, vamos capinar isso aí tudo. Aí eu te ajudo, cara, tô aqui pra te ajudar, cara. Se tu não tiver condições, senta ali comigo, faz um chimarrão. Aqui a gente toma bastante o chimarrão, né? Nossa cultura aqui, nossa cultura gaúcha. Mas talvez aí, eu não sei onde esse vídeo tá chegando, mas talvez aí a tua bebida seja outra, né? Talvez aí você tome uma água mineral com gás, né? Também é a minha preferida. Ou um mate, um tererê, ou um café, um cappuccino, um expresso, uma boa taça de vinho. Eu não sei qual é a tua bebida, eu não sei o que você toma, mas convide essa pessoa, prepara um chimarrão, eu vou cortar essa grama para ti. Eu vim aí para te ajudar. Promova o conforto espiritual às pessoas que estão de luto. Promova o conforto espiritual como cristão. Isso faz parte do cristianismo. A hospitalidade é uma das virtudes do cristianismo, saber bem, receber bem as pessoas e saber também confortar as pessoas. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Chore com os que choram. Console os que estão sofrendo, os que estão em luto. O profeta Isaías havia dito para os judeus que no ano aceitável do Senhor, no dia do ano aceitável do Senhor, o Senhor transformaria as lágrimas em alegria e daria vestes de louvor ao invés de vestes de luto.
de espírito angustiado. A profecia do profeta Isaías que Jesus aplica para si, já que a gente está falando aqui da fé cristã, a profecia lá do profeta Isaías, capítulo 60, em que ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim para trazer alegria aos que estão de luto. Seja um canal de Deus, seja um canal de Deus. Você cristão, como alguém que vive a fé cristã, seja uma fé cristã católica, seja uma fé cristã evangélica, promova a continuidade da vida. Seja um canal de Deus para trazer um pouco de alívio, um pouco de conforto a quem está de luto, a quem está sofrendo a dor da perda. A pastora Vera Cristina Weisheimer, neste livro aqui fantástico que eu havia anunciado como sobre o luto, ela fala de experiências pessoais que ela teve. A força espiritual de cada um. A espiritualidade talvez tenha entrado na vida do ser humano a partir do primeiro sopro de Deus nas narinas do primeiro humano, e soprou nas narinas o fogo de vida e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7. Desde então o ser humano passou a ter saudades de Deus, saudade de novamente sentir a sua existência tocada pelo fogo da vida. Portanto, a espiritualidade não é religiosidade, perpassa a religiosidade. Espiritualidade é a experiência de contato com o divino, com o que transcende nosso cotidiano. É experimentar o mistério da vida e deixar ser experimentado por ele. A religiosidade, a espiritualidade se vive de uma forma comunitária, de uma forma prática, de uma forma saudável. A religiosidade se vive de forma comunitária, de forma litúrgica, mas a espiritualidade contagiante, ela se vive dentro da comunidade de fé, dentro das quatro paredes de um templo, mas também do lado de fora. A espiritualidade tem que ser vivida no dia a dia. E quando alguém na comunidade está de luto, eu tenho ali uma oportunidade de chorar com quem está chorando, de consolar quem está de luto. Então eu te convido a poder oferecer um conforto espiritual a quem está de luto. A poder trazer para a pessoa que está de luto uma palavra de alívio, de ânimo, de continuidade. O velório, o funeral, o ambiente fúnebre, o ambiente funerário, o ambiente cemiterial, eles remetem à última coisa que eu posso fazer por quem partiu. Mas para quem fica, a vida continua. E a pessoa que fica, ela sabe que a vida continua. Mas às vezes o ser humano precisa que alguém diga o óbvio. Às vezes o ser humano ele sabe que tem que caminhar. Mas a caminhada fica mais gostosa se tiver alguém do lado. Às vezes a pessoa que perde alguém, ela perde tudo. Às vezes o luto vem de uma forma arrebatadora e a pessoa que morre, que perde um ente querido, ela perde tudo. Absolutamente tudo. Por isso a importância de alguém chegar e dizer assim, eu estou aqui. Para que a pessoa veja que ela não perdeu tudo. Talvez ela tenha perdido o grande amor, mas ainda tem amigos. Talvez ela tenha perdido o pai, o avô, a avó, a mãe, mas ainda há amigos. Ainda há uma família. Ainda há pessoas que confessam a mesma fé, que professam a mesma fé e que estão caminhando comigo, estão aqui me dando apoio. Estão aqui, não estão talvez tornando a minha caminhada melhor. Não estão aqui trazendo alegria para a minha caminhada. Mas estão me dando condições de ao menos caminhar. Estão me dando condições ao menos de seguir em frente. Estão ao menos me auxiliando para continuar à frente. Outro livro que eu quero recomendar, dentro da nossa literatura, bibliografia recomendada, o brilhante livro dos autores Professor Moisés e Pastor Eli Bento. Eli Bento Correia, Professor Moisés Alves dos Santos, lidando com a morte de forma natural, dentro de uma perspectiva científica e espiritual. Nós tratamos bastante, e eles tratam nesse livro a questão da humanização da morte. Porque a morte é um processo natural e deve ser visto de uma forma natural. É visto de uma forma triste, sim, mas a tristeza também faz parte da natureza humana. Inclusive, muito do sofrimento que nós temos
É por uma questão de humanidade. Sentimos dor porque estamos vivos. Morremos porque estamos vivos. Perdemos alguém que amamos porque isso faz parte da vida. E inevitavelmente ocorrerá com cada um de nós. Mas alguns vão na frente, alguns nos antecedem à morte. Eu quero aqui fazer uma leitura aqui também deste livro aqui, e recomendando esses dois livros aqui de uma forma muito honrosa, né? Quero recomendar esses dois livros que você procure aí na tua livraria, no teu livreiro de confiança. Eu havia anotado aqui uma passagem bastante significativa do livro. Ele contando uma experiência dele de forma bastante pessoal. Sua perda foi muito grande e eram comuns os momentos de choro, pois quando somos consumidos pelo desespero, é inevitável o choro e nos sentimos diminuídos, mas a nossa fé nos ajudará a sofrer menos e a tornar o sofrimento menos intenso. A fé não é para tirar a dor, mas é para tornar a dor suportável, ou para nos dar força para vencer a dor. Segue aqui os autores. Tem sido um desafio trabalhar com pessoas em processo de morte, pois travamos uma corrida contra o tempo, mas é difícil ainda quando o paciente está em coma e não responde a nenhum estímulo, mas quando o paciente está acordado fica mais fácil trabalhar sua vida, pois a oportunidade de diálogo é real e raras vezes eles rejeitam a mensagem da salvação. No espaço, ele segue. Em meu grupo, nós estávamos compartilhando os nossos sonhos e projetos para o futuro, e de repente 4 colegas se levantaram por terem nascido no mesmo mês. Eu mal comecei a falar e eles se levantaram e saíram do grupo. Foi uma sensação horrível, pois eu deixei de dizer coisas importantes, pois eles tiveram de deixar o grupo. Isso me trouxe uma grande lição. Devemos dar valor às pessoas e não a coisas. Mal sabemos que estamos perdendo grandes oportunidades de dar um abraço, de dizer que amamos as pessoas e de se mostrar a elas o quanto elas são importantes para nós. Deixar uma pessoa partir é saber que todos nós cumprimos a nossa existência e que agora é tempo de morrer, pois já tivemos o tempo de nascer e o tempo de viver. O que resta agora é saber morrer e saber que devemos liberar, pois a certeza da vida eterna preencherá o vazio. Dito então pelos autores, professor Moisés Alves dos Santos e pastor Eli Bento Correia, que nos ensinam a tratar a morte ou lidar com a morte de uma forma natural, dentro de uma perspectiva espiritual e científica. Está certo? Então, busque maneira, seja usado por Deus, exerça a tua espiritualidade, exerça a tua fé cristã, trazendo conforto às pessoas que agora estão de luto. O conforto ele se manifesta por meio da visita, por meio do telefonema, por meio hoje a internet e as tecnologias da informação, né, as TICs, tecnologias da informação e comunicação, nos permitem estar nos lugares onde nós não estamos e enviar mensagens com uma rapidez que os correios e os telégrafos sequer imaginavam, né, os telegramas. Então hoje a comunicação é instantânea. Eu posso estar a quilômetros de distância e a minha voz ou as minhas palavras escritas podem chegar à pessoa numa fração de segundos. Então, se não for possível estar presente, mande uma mensagem, uma carta, um e-mail, uma mensagem de voz, faça uma ligação mais formal, é mais pessoal. Se puder visitar, visite. Se não puder visitar, não prometa que vai visitar. Se não puder estar presente, não diga que se for possível estará. Mas se puder, vá visitar a pessoa, esteja com a pessoa, passe um momento com a pessoa, traga conforto, traga esperança, traga alívio, seja um bálsamo na vida da pessoa, convide aquela pessoa para talvez sair para almoçar, sair para jantar, para fazer uma coisa diferente, para que a vida continue para a pessoa, para que a pessoa possa viver o seu processo de dor com menos dor, viver a sua tristeza com menos tristeza, viver o seu processo de luto com menos lágrimas, mas ainda assim, se houver lágrimas, que você possa secar as lágrimas dessa pessoa que partiu.
possa enxugar essas lágrimas. Eu quero então aqui, encerrando já, indo para o encerramento dessa aula, me colocar à disposição. Eu tenho uma experiência com a questão do luto também por conta da profissão, por conta de alguns cursos que fiz e por leituras que fiz. Nós daremos ainda a continuação a este curso, ainda faltam mais 3 aulas, em que nós vamos tratar do ato fúnebre leigo, nós vamos tratar da cerimônia cristã religiosa ministrada por um ministro oficiante, por um padre ou um pastor, e nós vamos tratar na última aula sobre a honra, como honrar a memória de quem partiu. Questões então ali da honra, das cerimônias póstumas ou posteriores, né, em que tu não pode, muitas vezes por conta do momento pandêmico, fazer uma despedida adequada, mas também aprender a estar honrando a história, a memória de quem partiu. A aula anterior foi como se portar num velório, a aula de número 2, a aula de número 1, a primeira aula, a morte e vida vista pela fé cristã. Essa aula de número 3, o conforto espiritual aos enlutados. Ela é focada bastante na questão da visitação, ela é focada bastante na questão do estar junto, do estar presente, do estar disponível, do se colocar à disposição, do fazer o contato ou telefônico, ou por WhatsApp, por Telegram, por e-mail, uma mensagem nas redes sociais. Rede social não é para perguntar do que teu pai morreu. É para dizer meus sentimentos, minhas condolências, força para a família, nós estamos juntos. Há alguma coisa que eu posso fazer? Estou tomando notícia agora. Estarei aí contigo no local. Muitas vezes a pessoa, por conta do nervosismo e não ter como avisar todo mundo, ela coloca na rede social, meu avô morreu. E daqui a pouco ela esquece de dizer onde vai ser. Então, se coloque à disposição, ajude. Onde é que será o velório? Onde será o enterro? Nós queremos participar, quero prestar uma última homenagem para o teu avô. Quero dar um último adeus para o teu pai. Quero estar do teu lado quando tu for fazer a última despedida da tua bisavó, da tua avó. Então, às vezes, pode até ser muito importante tu lembrar a pessoa e dizer, olha, vocês já sabem onde vai ser velado, se será sepultado, que horas. Eu quero estar aí contigo. Faz parte do conforto espiritual, mas após isso, mande uma mensagem nas redes sociais trazendo conforto, trazendo alívio. Visite a pessoa, esteja presente, proponha atividades, proponha alguma coisa diferente. Num curso que fiz sobre a temática do luto, eu vi uma experiência, né, houve o relato de uma experiência, eu achei muito bonita. Uma senhora, ela havia perdido o neto. Eu não me recordo se era o neto ou o filho, mas era a senhora e ela vivia com aquele ente. Era o neto ou o filho. Eu não me recordo. E ela perdeu e ela ficou sozinha. E os amigos do filho dela, do neto ou do filho dela, daquele rapaz, passado algum tempo eles se reuniram e foram até ela. E por conta da pandemia e do momento, eles não adentraram. Mas todos levaram para ela, se combinaram, foram juntos, fizeram um drive-thru. E na calçada entregaram para ela, por sobre as grades do portão, cada um porta-retrato com uma foto do rapaz que havia falecido. Com eles, né? Cada um tinha que tivesse uma foto com o rapaz, entregou para ela, porque eles eram amigos do rapaz e não eram tão conhecidos da senhora. Mas mesmo assim foram prestar um conforto. E cada um levou um prato de comida que havia comido com aquele rapaz em algum momento. Então um foi lá e levou, olha, nós gostava de sair, nós comíamos hambúrguer, eu trouxe um hambúrguer para a senhora. Quando nós saía, esse é o hambúrguer que o rapaz pedia. E aqui eu tenho um porta-retrato com uma foto minha com o seu filho, com o seu neto. Eu queria deixar isso de lembrança para a senhora. Aí vinha um outro, olha, nós gostava de sair, ele gostava de comer carne assada, comer churrasco. A gente trouxe aqui um corte de churrasco, uma farofa, preparado aqui para o churrasco, uma salada de batata, e eu também uma foto aqui com o seu filho, com o seu neto, que nós tiramos lá quando a gente fez uma viagem e tal. E todos eles fizeram isso. Ah, mas isso vai fazer ela lembrar do familiar que partiu. A pessoa não vai esquecer. Não fique com medo de que a pessoa vai lembrar. Nós temos que, pela fé cristã,
nos preocupar em trazer conforto para a pessoa. Não tem problema, a pessoa não vai esquecer. Eu vou lá, mas eu não vou nem tocar no assunto. Fique tranquilo, a pessoa não vai esquecer. Fale. A pessoa quer falar, ela quer ser ouvida também. Mas ela quer botar para fora. Se coloca ali como uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem a fé cristã, para lá ouvir essa pessoa, para escutar. Então esses rapazes fizeram isso e eu tenho certeza que trouxeram um pouco de alívio, de conforto, de carinho ao coração daquela senhora, de carinho ao coração daquela mulher. Trouxeram um pouco de alívio à dor. Não fizeram a dor desaparecer, mas fizeram ela poder suportar um pouco melhor a dor. Não melhoraram o caminhar dela, mas ajudaram ela a caminhar, não ficar parada, a seguir, a continuar em frente. Eu não sei o que tu vai fazer, mas eu tenho certeza que Deus vai te iluminar o teu coração para que tu possa trazer conforto. Talvez você que me ouve possa estar tendo uma situação de luto na tua casa, ou possa estar tendo uma situação de luto num amigo. Se você está passando por uma situação de luto, ficam aqui os meus mais sinceros votos de condolências e os meus votos de pesar pela partida do teu ente querido. Mas se você conhece alguém que está de luto, aceite o meu desafio. Se sinta desafiado, não por mim, mas por Deus, a tomar uma posição, a se levantar e ir até esse teu amigo, esse teu vizinho, esse teu colega, esse teu companheiro de jornada que está de luto, ir lá e abraçar ele e dizer: eu estou aqui, eu vim aqui para dizer que tu não está sozinho, tu teve uma grande perda e eu estou aqui contigo, tu tem os teus amigos, nós não vamos te abandonar, nós vamos te visitar mais do que visitávamos antes, vamos andar contigo mais, vamos cuidar de ti, vamos te amparar, vamos enxugar as tuas lágrimas, tu não está sozinho. Tu não está sozinho. Visite, escreva, se corresponda, mande flores, visite, convide para fazer uma atividade diferente. A vida continua. Semeie hoje algo que nós possamos colher amanhã. Porque assim como o luto bateu para um companheiro de jornada, para um amigo, para um colega, lamentavelmente o luto um dia vai bater nas nossas portas também. E que nós possamos encontrar pessoas que nos amparem, que nos acolham, que nos entendam, que nos assistam, que nos ouçam nesse momento difícil. Essa então é a nossa terceira aula sobre conforto espiritual aos enlutados. Meu nome é Pablo Giovanni. Quero estar encerrando essa aula de hoje então com os meus agradecimentos a você que está me acompanhando por essa terceira aula. Eu quero novamente estar te dando as boas-vindas na nossa próxima aula, a aula de número 4, que será postada já na sequência, mas que essa aula possa trazer desafios para a tua vida, que essa aula possa trazer conhecimentos, que essa aula possa trazer conforto espiritual, se é a situação, possa enriquecer a tua formação, possa te trazer conhecimentos. Ao final desse curso, se for tua vontade, se for teu desejo, você pode solicitar para mim. Debaixo aqui na descrição estará o meu e-mail, pablogiovanni@hotmail.com, mas estará registrado aqui o meu e-mail. Você pode me mandar um e-mail, pode se corresponder comigo, eu terei um imenso prazer de te atender, de te ouvir, de me comunicar contigo, reportar alguma necessidade, alguma dúvida que você tenha. Me coloco à tua disposição. E se for tua vontade, ao final dessas 6 aulas, receber um certificado da instituição onde eu estudo, um certificado de participação do curso de extensão, um certificado de 6 horas, terei imenso prazer em encaminhar a tua documentação para que lhe seja fornecido gratuitamente um diploma, um certificado de participação de ouvinte, né, dessas 6 horas de curso que nós estaremos fazendo. Estamos chegando na metade. Então, daqui a um momento, quando você concluir esse curso, se for tua vontade, você poderá solicitar um certificado junto a mim e eu encaminharei essa documentação para que chegue até tuas mãos um certificado. Teria um imenso prazer de fazer chegar até ti esse certificado. Por hoje ficamos por aqui. Novamente o meu agradecimento, o meu carinho e os meus votos de crescimento espiritual, de fé e de esperança e de amor a você que me acompanha, você que me ouviu. Fico à disposição. Se inscreva, se corresponda comigo, estarei à disposição em atendê-los no que for possível. Desejando aqui graça e paz a todos que me ouvem.
Um forte abraço, fiquem com Deus e até um próximo momento. Forte abraço a todos, fiquem com Deus.